Olá, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Eterno. Eu sou Elisamar Santos. Sejam bem-vindos ao canal Janela do Conhecimento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal para estar nos incentivando a gravar mais conteúdos como este. De antemão, peço desculpa aos irmãos pela demora do vídeo. Prometi que ia fazer um vídeo falando sobre introdução do sermão. Faz uns 7 dias que eu gravei o último vídeo. Como elaborar sermão. O card está aí. Se você quiser assistir esse vídeo, está aí o card, como fazer um sermão. E você vai aprender lá como elaborar o seu sermão. E nesse vídeo eu vou mostrar a você como você fazer uma introdução para o seu sermão, tá certo? Sem mais delongas, vamos para a próxima tela. Saber como fazer a introdução na pregação é essencial, pois, geralmente, o início do sermão é o único momento em que o pregador tem quase 100% de atenção. É na introdução da mensagem que o pregador deve ganhar a atenção do ouvinte para ouvir a sua pregação. Então, a introdução do sermão ela é muito importante. Muitos pregadores, muitos conferencistas deixam isso de lado, acabam pulando a introdução e indo logo para o conteúdo. Na introdução é o momento que as pessoas estão com aquela expectativa, né? Estão falando, será que a mensagem vai ser boa? Será que esse pregador vai ser usado por Deus? Então é nesse momento que você tem que aproveitar para elaborar uma boa introdução. Todos os objetivos da introdução resumem-se numa só frase: conquistar o ouvinte. Vamos para a próxima tela. Para isso, a introdução da pregação deve ganhar a simpatia dos ouvintes e despertar interesse pelo tema. Você tem que despertar esse interesse dos seus ouvintes na introdução. Se o pregador não conseguir isso na introdução, é quase impossível consegui-lo depois. Muitos pregadores começam a introdução atrapalhada e os ouvintes perdem o interesse, porque já na introdução ele está atrapalhado, ele não consegue unir as ideias, não consegue fazer a junção das ideias, não consegue conectar os temas e as pessoas perdem logo o interesse de antemão. É por isso que a introdução é muito importante. O pregador deve certificar-se de que as sentenças iniciais da pregação possuem garras de ferro para prenderem de imediato a mente dos ouvintes. É nesse momento que você vai prender a atenção das pessoas, no momento da introdução. E ela deve ser bem elaborada e bem construída. Vamos para a próxima tela. Introdução da pregação atrativa. Por tudo que já foi dito, a introdução na pregação tem obrigação de ser atraente, interessante para despertar a atenção do público. Ou o ouvinte se interessa pelo assunto ou se desinteressa logo de cara. Então a igreja ela vai se interessar por aquilo que você vai falar, pelo seu sermão, dependendo da sua introdução. Se ela for uma boa introdução, os ouvintes vão ser atraídos por ela. Se a sua introdução não for boa, vão perder o interesse. As pessoas vão olhar do lado, vão perder a atenção. E o pregador percebe quando a igreja não está tendo atenção, não tem atenção nele. Portanto, não há meio termo. Ou os ouvintes se interessam ou não se interessam. Por isso, a introdução é considerado o ponto estratégico da pregação, né? Para não dizer o ponto mais importante. Não adianta a pregação ser poderosa se o ouvinte não for conquistado para ouvi-la. Então a sua introdução ela deve ser poderosa, deve ser cativante, atrativa. Você deve elaborar uma boa introdução, uma introdução chamativa, para que você venha prender a atenção do ouvinte. Vamos para a próxima tela. Introdução da pregação objetiva. A introdução não tem de explicá-la, mas precisa pelo menos explicar-se a si mesmo, ou seja, ter um objetivo. A sua introdução tem que ter um objetivo. Ela deve ser objetiva, clara. Para isso, tem de ser objetiva e vincular-se ao tempo de pregação, para servir de ponte entre a atenção dos ouvintes e o assunto da pregação. Uma coisa que eu vou falar sempre, eu vou começar agora, é que a sua introdução ela tem que estar ligada ao seu tema. Ela não pode ficar desconexa do tema. Um exemplo, você vai falar de fé
no seu tema, é o poder da fé, e a sua introdução é falando de azeite. Então pode ver que fica desconexo. Você vai anunciar o tema, irmãos, eu vou pregar sobre o poder da fé. E na sua introdução você vai falar de azeite, vai ficar desconexo, os irmãos não vão entender. A sua introdução tem que estar linkada ao seu tema, tem que estar vinculada ao seu tema. Se você falar de fé, aí você pega uma introdução que vai falar sobre fé, vai falar sobre os heróis da fé da Bíblia, entendeu? Para que ela fique amarrada ao seu tema. Vamos para a próxima tela. Introdução da pregação breve. Mesmo sendo interessante e concisa, a introdução da pregação não deve ser longa, pois o ouvinte pode ficar sem saber onde o pregador quer chegar. Falando sobre introdução longa, eu lembro do Gideões missionário da última hora. Os pregadores faziam aquelas introduções longas, 40, 50 minutos. Isso deixava o público cansado. E tinha pregador que dizia, irmãos, eu estou apenas na introdução. E já tinha falado 50 minutos. Então isso não é elegante. Isso deixa o público constrangido. Uma introdução muito longa. A introdução deve ser breve, no máximo 10 minutos. Porque a introdução é a anunciação do assunto. Você vai anunciar o assunto que você vai falar. Você está anunciando aquilo que você vai falar dentro do seu sermão. Não é o sermão, é apenas a forma de você anunciar aquilo que você vai falar. Vamos para a próxima tela. Introdução sem falsas promessas. E aqui é bem interessante. Cuidado para não fazer falsas promessas de alguns políticos, ou seja, prometeu que não vai falar. É aquilo que não vai cumprir. Por exemplo, muitos pregadores começam pregando. Irmãos, aqui hoje Deus vai batizar 10 pessoas, Deus vai curar 15 pessoas. E muitas das vezes isso não acontece. Porque as pessoas querem que o Espírito Santo trabalhe de acordo com a vontade delas. O Espírito Santo de Deus trabalha de acordo com a vontade soberana de Deus. É Deus quem opera. O pregador é apenas um instrumento, é apenas um canal. Mas tem pregador que usa o determinismo e acaba fazendo falsas promessas na introdução. Olha, fica aqui no banco, fica aí sentado que daqui a pouco isso e aquilo... E muitas das vezes não acontece isso que ele falou. E isso causa uma frustração para a igreja. Em vez de exagerar e dar impressão de arrogância, seja modesto. Deixe que o conteúdo fale por si mesmo. Deixa Deus falar através da tua mensagem, da palavra de Deus, da Bíblia, da Escritura. Entendeu? Deixa o Espírito Santo te usar. Ele pode curar, ele pode salvar, ele pode renovar. Mas isso depende do Espírito Santo de Deus. Deus ele é soberano, ele sabe como agir. Não é o pregador que vai pegar Deus e colocar na parede e dizer Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E às vezes, como eu falei, são falsas promessas. Nunca introduza uma mensagem fazendo falsas promessas. Vamos para a próxima tela. Introdução da pregação com clareza. O ouvinte não tem de fazer força para entender a introdução. Afinal de contas, é a introdução que deve conquistá-lo, não ele conquistar a introdução. Não é conveniente usar argumentos difíceis com uma complicada linha de raciocínio. Vê-se muito isso, principalmente pregadores que já têm uma certa fama, né, usarem um vocabulário muitas das vezes que a igreja não entende, usarem conceitos científicos que a igreja não consegue assimilar. Deve-se lembrar que as pessoas estão falando para pessoas simples também. É claro que hoje na igreja temos acadêmicos, temos pessoas que fizeram faculdades e ainda fazem, mas estamos lidando com pessoas simples também. Então a linguagem deve ser uma linguagem acessível a todos. O pregador não pode começar com a introdução falando sobre argumentos científicos, conceitos científicos que ninguém entende. Né? Também não se deve usar palavras difíceis que façam o ouvinte precisar de um dicionário para entender. A introdução tem de ser clara nas palavras, clara nas ideias e clara nas intenções. Não use ilustrações com objetivos desconhecidos ou alguma lei científica difícil de entender. Portanto, seja claro e objetivo na sua introdução. Isso vai mostrar que você é uma pessoa humilde, isso vai mostrar que você é uma pessoa que entende que ali tem pessoas simples e está passando uma mensagem direta e objetiva. Próximo slide. O que deve ser evitado na introdução?
Pedir desculpa pelo despreparo. Eu vejo muito isso. O pregador chega e diz, eu não me preparei, eu não estudei, peço desculpa aos irmãos. Se você não se preparou bem, então não fale. Se falar, não peça desculpas. No fundo, os ouvintes percebem que você não os considera importantes para tirar tempo para se preparar. É isso que as pessoas vão entender. Quando o pregador diz, eu não me preparei, eu não estudei, a pessoa diz, esse cara é relaxado. Ele não se esforçou, não se preocupou para trazer uma palavra para a igreja. Pedir desculpas pode até fazer com que os ouvintes tenham dó de você, mas não conseguirá a atenção deles. Isso não vai conseguir a atenção dos ouvintes. Pelo contrário, as pessoas vão perder o interesse. Né? É um aviso às pessoas de que a pregação não vai prestar, porque não está preparado. E o que não está preparado não é bom. É essa mensagem que você está passando para os ouvintes. As pessoas vão perder o interesse de antemão. Próximo slide. Falsa humildade na introdução. Isso eu vejo muito também. A pessoa começa, diante de tantas pessoas capazes, não sei porque fui escolhido para falar, eu, mais humilde, sem preparo de todos os presentes. Hoje esse tipo de colocação soa como falsa humildade. A pessoa chega com aquela eu sou o menor da casa, eu não tenho condições de estar aqui, não fale isso. Mesmo que você esteja ladeado de pessoas mais competentes que você, mais preparadas, pastores, pregadores, teólogos, faça a sua parte. Se você estudou, se você deu o melhor de si, se você orou, não precisa você dizer esse tipo de coisa. Isso soa como falsa humildade. Né? Portanto, seja humilde, mas não precisa anunciar isso, porque se você anuncia, já não é humildade. Quando a humildade realmente existe, ela aparece naturalmente. Não precisa você anunciar. Mas se a humildade precisa ser anunciada, é porque ela não existe. Então não precisa anunciar. Não precisa você dizer eu sou humilde. Não precisa você dizer eu sou pequeno, eu sou o melhor da casa. Isso vai soar como falsa humildade. As pessoas não vão acreditar em você. Tá certo? Vamos para a próxima tela. Agora aqui nós vamos falar sobre as fontes da introdução. Aqui a gente vai entrar na chave mestra da coisa. Como você vai introduzir o sermão? Quais os métodos que você vai usar? Vamos lá. Você pode começar a sua introdução, fazer a introdução com uma ilustração. Você encontra ilustração na internet. Tem um site muito bom chamado Site do Pastor. Lá você vai encontrar muitas ilustrações. E como eu falei, a sua introdução tem que estar ligada ao seu tema. Eu coloquei aqui um tema. Vinde a mim e eu vos aliviarei. E eu escolhi uma ilustração para minha mensagem com esse tema. Vinde a mim e eu vos aliviarei. A ilustração diz assim. Um homem sem pernas entra na igreja e se arrasta até o altar. As pessoas, impressionadas com o seu esforço, se calam e ficam só olhando. O homem sem perna pergunta ao pastor: Pastor, será que Deus aceita um homem como eu, que só tem metade do corpo? Sim, respondeu o pastor. Deus aceita a metade de um homem que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem por inteiro que se entrega pela metade. Então veja que eu fiz uma ilustração atrelando ao meu tema. A minha introdução com a ilustração atrelada ao meu tema. Não está desvinculado, está vinculado. Então eu posso usar uma ilustração como introdução e fica bonito. É uma coisa bonita para você introduzir o seu sermão. Vamos para o próximo slide. Você também pode introduzir falando sobre uma situação, uma ocasião atual. Né? Uma coisa da ocasião atual, uma situação que está acontecendo no momento. Eu coloquei aqui o tema, o sofrimento humano e a soberania de Deus. Sabe-se que estamos passando um processo de sofrimento por conta do coronavírus, muitas pessoas morrendo. Então, eu peguei esse tema e peguei um dado atual e fiz a minha introdução. A pandemia do coronavírus provocou ao menos 2.917.316 mortes no mundo desde que o escritório da Organização Mundial de Saúde na China notificou a aparição da doença em dezembro de 2019. Veja que eu fiz a introdução com os dados atuais. Então fica boa a introdução, dependendo do seu tema, como eu falei. Você pode pegar uma notícia ali, uma notícia atual, e fazer a introdução do seu sermão, né?
desde que esteja de acordo com o tema. Vamos para o próximo slide. Você pode introduzir com a história, você pode introduzir com a história antiga ou com a história atual. Isso não tem problema nenhum. Você pode fazer a sua introdução com a história, por exemplo, da Idade Média, como eu peguei aqui. Veja o tema: o secularismo na Igreja Contemporânea. Aí eu coloquei aqui, na minha introdução: ao longo da Idade Média, a disseminação do cristianismo abriu caminhos para que a Igreja se transformasse na mais importante instituição da época. Ao mesmo tempo, o fato de monopolizarem o acesso ao conhecimento, a Igreja mergulhou em uma série de crise moral a não ter esse modo de agir e pensar cumpridos pelos seus próprios representantes. Então aqui eu peguei uma história, um dado da Idade Média, uma história da história do cristianismo, e fiz o meu tema, e fiz a minha introdução, melhor dizendo, linkado ao meu tema, o secularismo na Igreja Contemporânea. Entendeu? Você pode introduzir com a história secular, tanto do passado como do presente. Vamos para o próximo tema. Aqui no outro slide, eu fiz assim, peguei um tema, o menor da casa. Você pode fazer a sua introdução com uma referência bíblica, com a história poética. Eu peguei aqui um salmo para introduzir a minha mensagem, o menor da casa, fazendo referência ao contexto em que Samuel foi ungir Davi. E eu peguei um salmo de Davi que diz assim: achei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço fortalecerá. O inimigo não importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Veja, eu peguei um salmo e fiz a introdução. E veja que o salmo tem tudo a ver com o meu tema, o menor da casa. Entendeu? Está linkado ao meu tema, a minha introdução. Então você pode pegar uma referência bíblica e fazer sim uma introdução. Vamos para o último slide. Você pode também fazer a introdução com os costumes da época. É claro que para isso você vai ter que precisar de um dicionário, um livro de usos e costumes. Você pode pesquisar na internet. Eu elaborei o tema: ceia, uma comunhão com Cristo e os irmãos. Eu introduzi assim: antes da ceia, a igreja de Corinto tinha o costume de realizar uma festa, chamada Festa Ágape, ou seja, Festa do Amor. Essa festa tinha o intuito de compartilhar alimentos, principalmente com os pobres. Veja que eu peguei um costume da época lá da igreja de Corinto, que era a Festa Ágape, e fiz a introdução da minha mensagem. Isso não está na Bíblia diretamente, mas sabe-se que a igreja de Corinto fazia essa festa antes da ceia. Então eu peguei um tema de ceia e peguei esse costume da época e fiz a introdução da minha mensagem. Então você pode pegar um costume da época e, como eu falei, desde que tenha a ver com o seu tema. Você não pode desvincular assim a sua introdução do seu tema. Tem que estar ligado, tem que ter tudo a ver com o seu tema e fazer a sua introdução. Gente, é isso. Muito obrigado pela atenção. E se você quiser esse material, esse slide, deixa aí o seu e-mail no comentário que eu vou enviar para vocês, tá certo? Graça e paz da parte do Eterno. Compartilha esse vídeo para que outras pessoas também possam ser ajudadas. Se você ler esse slide direitinho, aí você vai entender melhor essa questão da introdução. Não é difícil. Assim como você conseguiu fazer o seu sermão, como eu expliquei lá no outro vídeo, você também vai conseguir fazer a sua introdução e vai dar tudo certo. Valeu, gente. Graça e paz.